Eu tenho medo de portas. Oi, bem-vindos a mais um episódio sobre invasores RPG. Um RPG de Monster Taming no fim do mundo. No último vídeo eu introduzi a ideia do cenário, a resposta de vocês foi incrível. Então eu tô de volta pra falar como foi que esses monstrinhos vieram ao nosso mundo e como eu fiz meus jogadores terem medo de portas. Vamos falar sobre a invasão. A invasão foi um evento que começou 50 anos antes dos eventos atuais do cenário principal de invasores. Na época, o mundo era similar ao nosso atualmente, mas algo ocorreu onde dimensões em processo de decomposição colidiram com a nossa, forçando seus habitantes para cá. É fácil imaginar um choque entre dimensões sendo algo cataclísmico, fendas abrindo no chão e jorrando energias e criaturas incompreensíveis, e buracos de minhoca abrindo nos céus e despejando miasma e demônios. Mas a colisão, o fim do mundo como conhecemos, ou a invasão que chamamos atualmente, foi muito mais cruel que isso. Imagina comigo. Um dia, como qualquer outro, uma professora na escola dá sua aula para um grupo de crianças que ansiosamente aguarda o ponteiro do relógio atingir a posição perfeita, e assim o sino da escola tocar, anunciando a hora do recreio. Mesmo antes do alarme tocar, uma menina já tem o pé no chão, seus olhos fixos na pequena janela fosca da porta esverdeada na saída do recinto. O barulho do sinal toca, e todas as crianças saem correndo esquecendo completamente da existência da professora na sala. Aquela menina liderando o bando, sendo a primeira a atravessar o portal de madeira para fora da sala. A professora, já arrumando seus pertences, desistindo de controlar as crianças, se surpreende ao ver que o grupo está amontoado na porta de maneira inesperada, bloqueando sua visão do que está lá fora. Curiosa e preocupada se algum acidente ocorreu, ela escuta, através de cochichos e conversas assustadas, barulhos estranhos vindo logo além da porta. O som de algo rasgando com esforço, o barulho de algo rígido raspando, se quebrando e reencaixando, e o pingar de um líquido espesso caindo no chão. Antes que pudesse finalmente ver o que estava acontecendo, uma das crianças bate a porta no desespero, mas não conseguindo impedir que o líquido escuro, rubro e viscoso invada a sala pelo vão inferior da porta. A professora assustada então reúne os alunos, levando-eles para o fundo da sala, longe da porta, ainda perdida sobre o que está acontecendo. Nesse momento ela escuta uma das crianças falar sobre a menina que os liderou para fora, que ela não entrou. Sem hesitar, tentando salvar a última das suas alunas, ela vai em direção à porta, agora estranhamente limpa do... E com a mão na maçaneta ela repara que tem uma grande silhueta através do visor fosco da porta. E escuta, entre fundas arfadas, grunhido que só uma criatura de outra realidade, agora no lugar da menina apressada, poderia fazer. Você deve estar conseguindo imaginar o caos que foi nos primeiros dias da invasão. O pânico, a histeria, o medo das criaturas que agora rondam o mundo, e a qualquer momento você pode se tornar uma delas. Daquele momento em diante, toda vez que qualquer coisa, podem ser pessoas, animais ou até objetos, passar através de um portal, como uma porta, janela ou escotilha, existe uma pequeníssima, mas não inexistente chance de qualquer coisa seja transformada em uma criatura extradimensional. Esse novo paradigma gerou perguntas que você até talvez esteja se fazendo agora. O que define um portal? O que acontece com uma pessoa que foi invadida? Tem como reverter o processo? De onde essas criaturas vieram? Dúvidas que formaram a base de uma nova área de estudos que foi nascendo durante os primeiros momentos da invasão. O estudo de invasores e a invasão. A invasologia. Pesquisadores e desbravadores caminharam expandindo os limites do conhecimento desse novo momento que vivemos. E foi através do sacrifício desses gigantes antes de nós que descobrimos o que sabemos hoje. Que as criaturas não vinham de apenas uma dimensão só, mas pelo menos 3 que já foram identificadas. Que as criaturas podiam ser classificadas, tal qual a biologia faz, dividindo eles entre reinos e famílias. Os monstros falam e têm culturas e até suas próprias sociedades. Que as criaturas convertem a matéria do hospedeiro que eles possuem em sua nova forma, alterando eles. E o estudo das portas. Que o que talvez defina um portal seja a transição entre 2 espaços. Que um portal tem que circundar completamente a matéria que os atravessa, mas, no geral, essa definição é uma esperança. Porque para o pesadelo dos topologistas, a princípio um portal parece ser algo definido muito mais de maneira filosófica do que geométrica. E esse foi o erro de vários que vieram antes da invasologia. Esse estudo nunca foi só biológico, matemático ou física quântica. Ele também é filosofia, sociologia, história. Não dá para tratar só a invasão como algo separado da nossa cultura, principalmente quando a cultura deles está interferindo na gente. A colisão não é apenas as dimensões, mas as sociedades que eles trouxeram. Entender os invasores, seus objetivos, organizações e o porquê eles estão aqui é tão importante de entender o como eles estão aqui. Isso que eu acabei de ler foi uma parte do livro de Invasores, que você pode obter apoiando o Catarse do Menegoblins por apenas R$10. A invasão foi criada dessa forma por mim e pelo Kevin, o outro autor do sistema, porque a gente queria criar um mundo que fosse claramente afetado pela existência das criaturas,
Monster Tamer, onde dê pra entender que os monstros são importantes pro geral do mundo, né? A gente achou que a maneira mais direta de fazer isso seria baseando o mundo no nosso e trilhando um caminho, onde o nosso mundo foi invadido e dali pra frente o que aconteceu, como é que ele foi afetado pela existência desses monstros. Eu sinceramente não lembro de onde eu tirei a ideia deles virem por portas. A ideia é que nossos portais são portais pra eles vindo pra cá e tudo mais. Mas se eu fosse chutar, eu diria que é algo entre Monstros S.A., Mundo Giz ou coisa assim. Eu acho que é até algo meio comum, essa ideia que as nossas portas podem se tornar portas pra eles, sabe? Até brinco no Reino dos Pesadelos, a ideia é que os armários são, e embaixo da cama são lugares pra eles, né? Mas a intenção do medo de portas é criar um perigo invisível e certamente inevitável que vai mudar a vida de todos e certamente o nosso mundo. Além de criar dúvidas curiosas e adaptações interessantes para world building de comunidades que tentam viver sem passar por portais de qualquer maneira. E fala aí nos comentários se você quer ver um vídeo sobre essas comunidades que tentam viver em desertos e casas sem portas. E não esquece de dar um like no vídeo também e se inscrever se você tá curtindo o projeto. Mas claro, dá pra evitar as portas de uma outra maneira, fazendo a barganha com o invasor. A barganha, pra quem ainda não foi introduzido, é um pacto, onde humanos e essas criaturas se vinculam, um virando um pouco do outro, uma troca de energias e quase uma união da alma. E assim criando uma pseudo-possessão, uma pseudo-invasão, permitindo que esses humanos, agora conhecidos como negociantes, possam ficar imunes às portas, porque não tem como eles serem invadidos se já estão sendo invadidos. Pelo menos é assim que parece, né, para as portas. Mas nem tudo é tão fácil assim. Durante um combate, se o seu invasor cair, por exemplo, se você é um negociante, se ele apagar ou o sistema entrar em estado quebrado, você volta a ficar vulnerável pelas portas temporariamente, até que o seu invasor consiga se recuperar. Eu acredito que isso pode ser interessante para criar momentos bem tensos entre uma sessão. O mestre, até durante um combate ou battle map, fazer os jogadores pensarem diferentes como o próprio cenário pode ser hostil a eles. Imagina comigo. Em um ginásio abandonado, um gigantesco trancadáver acabou de derrotar o seu Phytopix e está se aproximando de você. E a única saída do ginásio é através de múltiplas portas do vestiário e corredores. Você arrisca, você tenta encontrar menos portas, você tenta recuperar o seu Phytopix de alguma maneira, usando itens ou outros invasores. Cria esse momento tenso onde escapar do combate é perigoso. Talvez seja melhor nas mãos do trancadáver do que ser invadido pelas portas. E a escolha que os invasores possuem pessoas foi diretamente para criar o ato de lidar com o invasor já ser uma questão meio moral, talvez duvidosa. Aquele invasor pode ter sido o irmão de alguém, o cachorro de alguém, ou apenas um animal que esteja na floresta e deu o azar de cruzar a entrada de uma caverna em um momento errado. Você não sabe se você está se aliando a uma pessoa que machucou muito um humano, né? Uma pessoa da sua sociedade. E é claro que questionar se é possível salvar alguém que foi invadido é um dilema normal do sistema. Isso gera esse problema, onde os invasores, ao virem pra cá, já tem um pecado atrelado a eles, né? Eles têm uma inimizade com a humanidade por causa do mero fato que eles existem, né? Que pra existir eles precisam destruir alguém, basicamente. Dá pra pensar em histórias onde, sei lá, talvez inspirado em Demon Slayer, a sua irmã foi invadida e você fez um pacto com o invasor que invadiu sua irmã com o intuito de talvez futuramente você conseguir salvar ela. Mas vai que você fica muito amigo desse invasor, vai que esse invasor não é do mal. Ele não escolheu invadir sua irmã, ele foi jogado pra nossa dimensão. E se você chegar no momento onde você conseguir salvar sua irmã, você vai escolher destruir seu invasor, se não tiver opção? Isso é algo interessante assim que eu pensei pro universo de invasores. Tristemente, esse não é o único motivo para inimizade entre invasores e humanos. Os invasores chegam ao nosso mundo com uma gigantesca e inabalável fome. O desejo por mais matéria para eles assim conseguirem virar suas formas originais que eles tinham na dimensão deles. E por mais difíceis que elas sejam que obter, eles vão tentar. É como se você perdesse a sua forma. Imagina se você é jogado em outra dimensão como se fosse um bebê e você não vai tentar voltar à sua forma original? Você sente o roncar quase que do seu estômago, ou de absorver energia, no caso sintéticos, por exemplo, ou medo, pelo caso dos pesadelos, onde você precisa de mais daquilo para você poder voltar à sua forma original e ficar confortável. E é claro que isso causou muito perigo, né? Então eu diria que após 50 anos a população mundial de humanos foi reduzida a menos da metade. E a população de invasores, por mais pequena, continua crescendo a cada dia. Após tudo isso, cabe aos negociantes explorar o mundo que agora está abandonado, porque andar pelo mundo é perigoso, ir pra cidade é um perigo pelas portas. Então só os negociantes podem fazer isso. E cabe a eles explorar o mundo para tentar criar alguma forma de convivência com as criaturas, entender eles e talvez dar um passo além, né, nesse universo. E essa é a base fundamental do cenário de invasores, a invasão.
Eu espero que você tenha curtido mais esse vídeo sobre invasores, eu realmente tô feliz pela reação de vocês, e eu fico realmente agradecido que muitos de vocês estão vindo apoiar o nosso Catarse. Nós somos mais de 60 apoiadores, e isso é incrível, olha quantos nomes estão passando aqui, que eu tô falando. E espero que vocês tenham visto a nossa sessão piloto de invasores, mostrando um pouco do mundo e o sistema que eu mestrei pro Dudes Bacon, ele joga. E se você não viu, eu vou deixar o link logo aqui na descrição. Eu fiquei bem nervoso pra mestrar ele, claro, a primeira vez que eu mestro uma parada, tipo, universo meu. Então ele é meio bobo, ele tem algumas coisas assim, mas eu acho que dá pra pegar um pouco a vibe. Meio desenho animado, mais sério, mais pesado. Uma mistureba maluca lá que a gente faz, meio gorilas. E lembrando que para ter acesso ao sistema é apenas R$10. Ele tá em desenvolvimento e todo mês sai uma versão nova. É um apoio de assinatura, né? Além disso, você vai poder assistir as lives da gente desenvolvendo e é super divertido conversar com a gente, tem um monte de coisa. Mas, se você não conseguir apoiar, a gente é gente boa e é só você fazer uma fanart de invasores, uma música, alguma coisa assim. Faz algo legal, uma fanfic, o que você quiser. Se você participar da comunidade, fazer uma parada maneira e marcar as redes sociais do Invasores e do Too Many Goblins e usar a hashtag InvasoresRPG, eu envio a versão do mês pra você. Eu vou mandar uma DM pra você e vou falar aqui, ó, toma a versão e tá aí. Sinceramente, pra mim, é muito mais importante vocês jogando e conversando sobre invasores do que só financeiramente apoiando. Claro que certamente ajuda, né? Que eu tenho que pagar o pessoal que me ajuda a existir isso aqui. E, sinceramente, eu quero que vocês me falem o que vocês querem saber sobre invasores. Vocês querem que eu fale de uma dimensão ou reino de invasor específico? Que eu fale de um invasor em particular? Eu e o Kevin, a gente pensa em conceitos e habilidades, design. Posso mostrar qual foi tipo, o caminho de design que a gente fez pra cada um também, é bem divertido isso. E talvez vocês queiram saber sobre organizações do mundo, quem já conhece mais invasores está pedindo muito isso, então eu posso fazer vídeo sobre. O que tá te trazendo dúvidas sobre invasores também, o que eu posso esclarecer. E se a gente bater 30 mil views lá no primeiro vídeo do Invasores, que já tá com 20, eu vou fazer um vídeo respondendo todas as perguntas que vocês botarem nesse vídeo aqui. Então, mandem perguntas e eu vou responder tudo lá. E não esqueçam de se inscrever para não perder os próximos vídeos e, claro, deixar o like se curtiu. Muito obrigado, espero que gostem desse mais um vídeo da Fábrica de Goblins. Até a próxima, beijão!